Olá, meus amigos, companheiros de jornada, muito boa noite. Que bom estarmos reunidos aqui para este Evangelho, para podermos refletir um pouquinho juntos. Que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar neste momento. Vamos elevando os nossos pensamentos, buscando uma zona de muita paz, de muita luz, onde podemos visualizar o nosso Divino Mestre Jesus ao nosso lado, amparando os nossos corações, nos auxiliando nesta caminhada, muitas vezes ainda tão sofrida. Lhe agradecemos, Senhor, por termos a grande oportunidade de refazer nossos caminhos. Lhe agradecemos, Senhor, por termos no nosso lar irmãos que podemos amparar, auxiliar nesta jornada terrena. Lhe agradecemos, Senhor, por termos as bênçãos desta casa amada do irmão Gabriel, por termos essa equipe tão querida que nos ampara, que nos auxilia com tanto amor, com tanta paz, que mal sabemos divisar essa luz bendita. Agradecemos infinitamente por termos os nossos amores nesta casa, que o nosso irmão Gabriel nos reuniu. E também encontramos os nossos desamores para aprender a amar. Que a luz do seu coração, Senhor, nos ampare. Que possamos de mãos dadas caminharmos rumo ao seu coração. Sabemos que suas mãos estendidas para nós estão. E que possamos ter a capacidade de encontrá-la. E juntos, Senhor, sermos luz e paz, sermos amor. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Bem-aventurados aflitos. Bem, a primeira parte, o item 1, 2 e 3, nós vamos conversar sobre eles. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não pode ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo que com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se, para ter mais mérito. Mas, então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrer ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica estas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre a justiça de Deus. Nós, ao longo das nossas encarnações, das encarnações pretéritas, nós fomos aprendendo, que Deus castigava, Deus cobra, Deus punitivo, nós aprendemos, inclusive, tivemos no Velho Testamento, todo esse aprendizado. Um porquê, com certeza isso tudo tinha, porque como espíritos tão pequeninos e imperfeitos, ainda não tínhamos condições de entender tudo, Então, precisávamos de que realmente ter medo, de Deus, para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de juízo, não é?
Então, agora, né, com o Espiritismo, nós aprendemos que Deus é bondade, justiça e amor, né? Caridade. Então, é justo que nós soframos a consequência dos nossos erros, né, dos nossos atos. E quando a gente coloca assim, né, parece até que a gente tem que pagar por aquilo que a gente fez, né? Parece que é uma cobrança muito grande de nosso Pai, que Ele está nos cobrando, né? Então, que normalmente a gente foi aprendendo que nós temos que pagar. E na realidade, o que nós temos que fazer, né? A gente tem que ter responsabilidade em cima dos nossos atos e não o pagamento, né? Não é um pagamento, não é uma cobrança, né, de Deus, né? Esse pensamento vai ao contrário da lei do amor, de pensar em Deus que cobra, né, e que nós temos que pagar, né? A gente tem que pensar melhor nessa situação, né? Porque se Deus é amor, justiça e caridade, onde está a cobrança? Não tem a cobrança, né? Nós percebemos que Ele tem toda a paciência do mundo, né? Que se com a nossa pequenez dizer que Deus tem paciência, mas é mais ou menos isso, de perceber o quanto que nós ainda somos pequenos, né? E esperar, né? Então, como que a gente pode entender melhor, né, os nossos atos e Deus, né? Deus, né, a nossa irmã Célia lá de Sacramento, de Jurucê, diz que Deus é justiça em total misericórdia. Então, quando a gente percebe que Deus é justiça em total misericórdia, a gente muda a visão de tudo isso, né? A gente, nós como espíritos, nós estamos destinados, né, à perfeição. E o nosso exemplo maior é Deus, é Jesus, aliás, né? É o exemplo de perfeição que nós tivemos. Com certeza, contatos na encarnação em que ele esteve aqui, né, foi Jesus, né? E ele se fez presente entre nós para trazer, né, esse exemplo de perfeição, e é onde que Deus quer que nós chegamos, né? Então, segundo as nossas irmãs lá de Jurucê, né, que é preciso, nós vamos entendendo que é preciso nós nos desmaterializarmos. Então, à medida que a gente vai se desmaterializando, a gente vai se tornando melhor. Mas, ao invés de fazermos isso, muitas vezes a gente se agarra à materialidade. A gente fica tão agarrado nessa materialidade que não conseguimos perceber a nossa vida espiritual, não é? Enquanto a gente não entender isso, a nossa vida vai se tornando cada vez mais difícil, né? Nós não vivemos a vida do espírito, e sim muito mais a vida da matéria. A vida do espírito fica mais difícil de ser vivida, né? Se compreendermos isso, né, e quando a gente vai errando, né, entendemos que é a atitude contrária à lei do amor, à lei de Deus. E o que acontece, segundo as nossas irmãs? A gente vai adensando o perispírito, né? Que ele veio, a gente reencarna para ser sutilizado. E então, nós vamos fazendo, quando nós erramos, nós vamos fazendo com que ele se adense cada vez mais. E a finalidade da reencarnação é sutilizar o perispírito, né? Sutilizar até um dia nós nos desmaterializarmos. Que bom quando chegar esse dia, né? Dessa desmaterialização, né? Então, a lei de amor, de justiça e de caridade nos dá a oportunidade desse desadensamento, né? E rever o que nos equivocamos, né? Os erros que cometemos, né? Para que a gente possa se harmonizar com as leis divinas. À medida que a gente vai mudando a forma de pensar, de sentir, agir, né? Nós vamos renovando
a nossa memória, né? Nós vamos gravando coisas boas, né? Na nossa memória espiritual, né? E assim a gente consegue ver o equívoco, né? Que a gente vai, que a gente está tendo, né? O equívoco, e a gente deixa a gente grava as memórias mais saudáveis, né? A gente deixa de ter aquelas vibrações mais difíceis, né? E passamos a ter essa memória bem mais agradável, né? E a gente muda então a vibração, nossa vibração, a vibração do perispírito. Assim, aos poucos, a gente vai entendendo a lei de Deus, né? Nós precisamos retomar o caminho da sutilidade, do amor, para a comunhão com Deus. Devido à nossa imperfeição, é natural que nós nos adensarmos, né? Mas a lei de Deus nos traz de volta a esse realinhamento. Como que ela nos traz de volta, né? Nos dando a oportunidade de reencarnarmos, às vezes, muitas dificuldades para esse realinhamento, né? E assim a gente pode ir trabalhando esses pontos contrários à lei de Deus, né? A lei do amor. A nossa atenção deve estar sempre nos inúmeros recursos que a gente tem, né? Para que os nossos pensamentos e sentimentos a gente possa se libertar, né? De todas essas dificuldades. É claro que a gente sabe que não vai acontecer de um momento para outro. É claro que vai ser devagar, dentro do nosso momento de evolução, do nosso tempo de evolução. Tudo vai acontecendo gradativamente. A nossa evolução não dá saltos, né? Então, assim, a gente percebe que Deus não nos cobra, né? E sim, Ele nos dá grandes oportunidades de reajuste, né? Com a lei. E repetindo novamente que Deus é justiça em total misericórdia, né? É justa a aflição, né? Para que sejamos cada vez mais leves e puros e amorosos, né? O próprio Evangelho diz aqui, né? Que porque uns nascem na miséria, outros nascem na opulência, né? Por que nós precisamos, qual que é a utilidade de sofrer para ser feliz, não é verdade? Né? Então, dificilmente a gente consegue compreender a utilidade de sofrer para ser feliz, né? Jesus, ele promete as compensações aos aflitos da terra. E só na vida futura pode-se realizar essas compensações. Quando ele diz, né, que bem-aventurados aflitos, ele fala que nós precisamos saber, é o bem sofrer, né? Entender as nuances da nossa vida, entender as dores que passamos, né? Quando na época lá na Palestina, Jesus convocou os discípulos para auxiliar ele, né, na divulgação do Evangelho, muitos deles achavam, né, que aqueles que deveriam trabalhar com Jesus eram os que tinham condições, né, que eram pessoas mais inteligentes, né? E ao passo que apareceu para trabalhar com os discípulos, os humildes, aqueles que não tinham a parte cognitiva, né, avançada, não tinha nada disso intelectualmente, mas eles tinham condições de auxiliar, né? Aqueles que sofriam, os sofredores, eles procuravam Jesus para serem curados, mas eles não procuravam Jesus nem sempre para seguir o caminho de Jesus, né? Eles procuravam mais, às vezes, pela parte material, né? Então, na parte que Jesus designou aos discípulos, vinham até eles os trabalhadores simples, os humildes,
que aqueles que conseguiam perceber que o sofrimento deles era um sofrimento entendido, compreendido, eles entendiam por que sofriam, né? Já eram seres mais iluminados e que tinham condições de trabalhar na divulgação do Evangelho, né? Nós não precisaríamos sofrer para sermos felizes, né? Se fôssemos dóceis ao cumprimento da lei divina. Só que ela está na nossa consciência, só que a gente não consegue ainda perceber tudo, não é verdade? Segundo a nossa irmã Célia de Jurucê, se conseguíssemos isso, teríamos desafios e não sofrimentos. Os espíritos elevados, eles têm desafios. E essas oportunidades desafiadoras são grandes para eles, né? São importantes, né? Como o nosso irmão Gabriel, será que não é um grande desafio dele cuidar de todos nós, né? De estar conosco, de reunir todos, é um grande desafio. Mas é um serviço feito com muito amor. Para ele é desafiante, com certeza ele quer, né, conseguir vencer nesse desafio. Então ele investe na gente como nunca, porque para ele é importante nós aprendermos o caminho do amor, da luz, da bondade, né? Então é muito desafiante. É importante, né, que os espíritos maiores, então, eles compreendem, né, os desafios que eles têm para poder se elevar cada vez mais, não é verdade? Né? Também diz a nossa irmã Célia, lá de Jurucê, que o que passamos é uma oportunidade de nos ajustarmos e repararmos. Então ela faz uma comparação, né? Ela diz que o ajuste é uma primeira etapa de requerer muitos sacrifícios e aflições. E o ajuste com as leis divinas, né? É o ajuste com a lei divina, aliás. E a reparação é quando o espírito está pronto para dar para o outro o melhor de si. Então é interessante a gente refletir sobre isso, né? Sobre o ajuste e a reparação, né? O ajuste é a primeira etapa, são as aflições, são as dificuldades, as aflições que temos, e depois, quando nos conscientizamos, a reparação, então, é a gente se colocar no lugar do outro, não é verdade? No nosso planejamento, né, reencarnatório, a gente tem as dificuldades no lar, no trabalho, na sociedade, não é? E quando nós percebemos, né, que ele está de acordo com a nossa necessidade de melhorar, a gente consegue, então, ver com os olhos da verdade, ver melhor, né, ter uma visão diferenciada, né? E a principal dificuldade, né, que a gente traz de outras encarnações, né, é que nós temos que melhorar, né? E nós conseguiremos entender as nossas dificuldades, as privações que passamos, né? Por que uns nascem na miséria, outro na opulência? E a gente consegue perceber que nosso professor Eurípides diz da pedagogia do contraste, né? Quando eu venho com muita dificuldade nessa vida, acontece que em outras encarnações, eu tripudiei em cima de várias coisas, eu, né, fiz bastante coisas equivocadas e que nessa encarnação, então, eu venho com as privações, né? A pedagogia do contraste é isso que o nosso professor coloca, né? E também a prova da miséria não é de todo mal, né? É a oportunidade, né? É um recurso que a justiça divina, né, do amor, de caridade, nos dá, né? E também como viver na opulência, também é um desafio muito grande, né, para o espírito, porque você pode ir para o caminho do bem ou para o caminho do mal, das grandes ilusões. É um desafio muito grande, né? Então, Ramatiz nos diz aqui, que não é a riqueza ou a pobreza que realmente distingue a graduação do espírito. Aliás, as almas mais esclarecidas, ao se encarnarem, preferem a pobreza e as vicissitudes do mundo material para solucionarem as suas provas kármicas e acelerarem o seu aperfeiçoamento espiritual.
A riqueza quase sempre proporciona mais dificuldades perigosas, mais facilidades perigosas para o espírito enfraquecido. A renúncia, a paciência, a resignação e a humildade são virtudes que melhor florescem nos ambientes pobres e ajudam o espírito a libertar-se mais cedo dos ciclos dolorosos e expiativos da carne. A riqueza comumente tonteia as criaturas e facilita-lhes a prática dos mais censuráveis caprichos e lúbricos desejos. Sob o manto roto da pobreza, plasmaram-se as figuras sublimes e incomuns de Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Vicente de Carvalho, Buda, Ramana Maharshi, Gandhi e principalmente Jesus. As dificuldades, dores e sofrimentos morais proporcionaram ao mundo personalidades como Edison, Van Gogh, Gauguin, Mozart, Allan Poe, Sócrates, Chopin, Schumann, Balzac, Beethoven, Cervantes, Milton, Dostoiévski, Aleijadinho, Gandhi e outros, né? Então, é importante a gente perceber que a pobreza nos auxilia muito mais no crescimento do que a riqueza, que é o que eu falei, né? A gente pode se perder pelo caminho das ilusões quando as coisas se tornam muito fáceis, né? Quando o ganho é muito grande, quando o dinheiro é em abundância, fica até mais difícil, né? Para que a gente possa encontrar o caminho do bem. Isso não quer dizer que as pessoas que têm, né, condições financeiras, todas elas estão no caminho difícil, não. Mas que é um caminho muito desafiador, né? Então, inclusive no trato com as outras pessoas, com a sociedade, não é verdade? Por muitos séculos, né, construímos as deformações no perispírito. E esse perispírito vai ficando lesionado, né? E um dia a gente vai ter que conseguir consertar essas lesões, né? E se a gente não se ajusta com as leis divinas, a gente não consegue encerrar, fechar e curar essas lesões, né? As lesões vão ficando cada vez maiores, que são os nossos núcleos de dores, né? Que nós temos, né? Que o professor nos ensina. A nossa irmã Célia também nos diz que o perispírito não se recupera com passes, né? Ele só se recupera com alinhamento com as leis de Deus. E realmente, né? As pessoas às vezes pensam que vindo na casa espírita, trazendo uma cesta básica, auxiliando em algumas coisas, né? Vão ser curadas suas dores. Não vão, né? O que cura realmente as nossas dores é o realinhamento com a lei divina. Como que nós nos realinhamos com ela? Cuidando do nosso sentimentos, pensamentos, atitudes, conhecendo o nosso próprio coração, né? Para que nós possamos nos tornar cada vez mais leves, mais dóceis, né? Percebendo os nossos núcleos de dores para que a gente possa trabalhar, transformar, que aí quando nós temos o conhecimento deste núcleo de dor, né, a consciência de que realmente nós temos que mudar, nós vamos dando salto um pouco maiores, né, saltos maiores na nossa evolução, né? Nós vamos chegando um pouquinho mais perto de Deus. Nós temos muito a realinhar, muito a acertar. Mas esse é o caminho, né? Da mudança interior, do conhecimento de si mesmo, né? Que aos poucos nós vamos conseguindo, né, transformar o nosso coração, né? Nós estamos aqui na Terra para nos curarmos, né? Para podermos
ir para um mundo mais felizes, né? Então vamos trabalhar, quem sabe, né? Com essa oportunidade que está a Terra aí, à beiradinha da regeneração, quem sabe, com o nosso empenho, ainda nós consigamos estar nela, na regeneração, onde os espíritos vão procurar descansar, né? Encontrar seus amores, onde nós vamos poder ter um pouco mais de equilíbrio, de tranquilidade, né? E vamos encontrar muito mais amor, muito mais bondade. Vamos viver num ambiente de muita paz. Que gostoso, né? De nós conseguirmos viver num ambiente onde Chico Xavier vive, né? Onde o nosso Divaldo vai depois, né? Um dia que ele for embora. E todos esses irmãos maiores aí, que a gente sabe, né, que estão conosco. Nós sabemos que o Chico está muito mais além do que um planeta de regeneração. Mas nós também temos certeza que ele, se precisar, ele voltará para nos auxiliar, para estar conosco, para amparar os nossos corações, né? Quem sabe Jesus permite, né, que possamos ficar aqui mais um pouquinho, né? Possamos ajudar o planeta de regeneração a ir para frente, onde tudo, né, terá o perfume, terá a bondade, terá o amor dos corações, não é verdade? Então vamos lutar para isso, vamos lutar para ter um bom combate, né? E mudar os nossos sentimentos em relação às nossas aflições, às nossas dificuldades. Perceber que quando sabemos sofrer bem, né? Sem reclamar, sem buscar tantas dificuldades para aquele caminho que nós escolhemos, né? Que ninguém impôs, os irmãos não nos impõem caminho nenhum. Nós é que escolhemos esse caminho a seguir. Nós é que pedimos para acertar o caminho com aquele familiar mais difícil, né? Com o trabalho mais difícil. Nós que escolhemos esse caminho, para que nós possamos melhorar. Então vamos lutar, vamos em frente e conseguiremos sim, quem sabe, estar no planeta de regeneração. E assim, Senhor, nos envolvendo na luz do seu amor, nas bênçãos de tanta bondade, lhe agradecemos imensamente pelas grandes oportunidades de refazermos o nosso caminhar, de podermos aprender a entender a grandiosidade da reencarnação, de podermos perceber a preciosidade de estarmos nesta terra. Quantas oportunidades, Senhor, que o Senhor nos dá, colocando perto de nós irmãos que temos que refazer caminhos, mas também irmãos encarnados, anjos que estão conosco, nos dando as mãos, secando as nossas lágrimas, tendo um ombro amigo a nos amparar. O Senhor nos dá tanto, Jesus, e lhe agradecemos por isso. Agradecemos imensamente por essa equipe tão querida espiritual que nos ampara. O nosso querido irmão Gabriel e toda essa equipe tão amada que está sempre ao nosso lado. Que a sua luz, Senhor, se faça presente em todos os nossos corações. Que o Senhor abençoe a todos os lares, a todos aqueles que precisam da luz bendita do seu amor, que somos todos nós, Mestre amado. Ampare os nossos irmãos que estão sofrendo com a partida dos seus seres amados por esta pandemia. E aqueles que estão partindo, que o Senhor possa amparar e iluminar esses corações. Que traga as bênçãos nesta terra, Senhor. Que a nossa Mãe Santíssima possa iluminar a nossa querida terra
envolvendo com muita luz e muita paz a todos. Que ela possa nos aconchegar no seu colo de luz e de amor, trazendo bênçãos de muita paz para o nosso caminhar. Sê conosco, amado Mestre, sê conosco, Mãe Santíssima, ilumine e ampare os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.